Abre a tua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Irmãos, eu estou, nesses dias, nós estamos numa série de ministrações que tem como objetivo desvendar e estudar uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus, que é o fato do Espírito Santo falar ao nosso espírito. O fato de que nós temos acesso à voz de Deus. Nós temos acesso ao trono da graça com liberdade. E nós podemos, e devemos, e precisamos ouvir a voz de Deus. Nos momentos de maior angústia, muitas vezes nós buscamos exteriormente aquilo que nós podemos adquirir no nosso interior. Então, nessas semanas em que falaremos, já essa é a terceira semana, e eu pretendo gastar 4 ou 5, eu pretendo te ajudar a entender essa doutrina e interagir com o Espírito Santo. Porque o objetivo de Deus não é ficar te dando ordens, faz isso, faz aquilo, não. O objetivo de Deus é criar com você um relacionamento que Ele pretende ter com você durante toda a eternidade. Ele quer que isso comece agora. E nós precisamos entender para que possamos dar uma resposta aos estímulos de Deus no nosso espírito. Amém? Todos abriram Romanos? Capítulo 8, versículo 14. Diz assim a palavra: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. E o versículo 16 diz: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Tem algumas verdades nesse versículo, nesse conjunto de versículos. Na verdade, eu te sugiro que você estude Romanos capítulo 8. Na verdade, estude todo Romanos, mas pelo menos Romanos capítulo 8, porque Romanos 8 ele é uma chave importante para entendermos a ação do Espírito Santo de Deus na igreja nesses dias. Romanos, principalmente 8, é chave para entendermos a ação do Espírito Santo de Deus nesses dias na igreja. E esse conjunto de versículos, eles contêm em si algumas coisas bem interessantes. Eu gosto muito do versículo 14 que fala: porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso me fala algumas verdades. A primeira delas é que é possível ser guiado por Deus. É possível ser direcionado por Deus. A segunda verdade desse texto é que nem todos são filhos de Deus, mas o fato de sermos guiados por Deus nos torna filhos de Deus. Um outro ponto importante nesse conjunto de versículos é no versículo 16 que fala que o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar. Numa outra versão, que é a revista e atualizada, diz que o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito. Ou seja, o próprio Espírito de Deus fala com o meu Espírito. Mais uma vez, afirmando o fato de que nós podemos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, dito isso, e esse é o objetivo dessa série de ministrações, nós começamos. Eu quero fazer um pequeno, e eu prometo que dessa vez vai ser realmente pequeno, porque semana passada eu fui fazer uma revisão do anterior e revisei nada, preguei tudo de novo. Mas hoje eu vou só revisar. Antes de nós tentarmos entender como interagir com o Espírito de Deus, como ouvir a voz de Deus, como essa coisa de Deus falar,
é só para abrir um parênteses aqui, você já ouviu a voz de Deus mais do que você imagina. Aliás, até o fato de você estar aqui já mostra que você ouviu a voz de Deus, né? De alguma forma você ouviu. Mas antes de você entender isso, você precisa entender o que está sendo cozinhado aí, gente. Hã? Já? Que isso, a igreja mesmo tá igual casa mesmo. Daqui a pouco vai ter uma panela de pressão aí cozinhando feijão. Ah, é pro kids, né? Então assim, mas gente, que povo tá no micro-ondas essa hora? Será que a minha pregação tá tão ruim que o pessoal vai achar que eu vou comer, viu? Até isso que eu tava falando, né? Ah, lembrei. Antes de você entender como que o Espírito Santo pode falar com você, enfim, você precisa entender como que o homem é construído. Gênesis 1:26 diz que Deus falando, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nos dá um indício de como somos construídos. Como somos construídos. João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: Deus é Espírito. Ora, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, nós somos Espírito. Obrigado, Deus. Se somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, logo somos Espírito. Pastor, eu achei que eu era esse corpo aqui. Não, querido. Esse corpo é uma morada provisória. Paulo diz: quando esse tabernáculo se desfizer, quando essa casa se desfizer, temos uma casa celestial. Glória a Deus. Outra verdade importante dentro dessa construção do homem é entender o que é o Espírito. O Espírito, ele tem 3 características ou 3 funções. A intuição é o Espírito. Sabe aquelas coisas que você já fez na sua vida e faz na sua vida por intuição? Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus. Todos estão aí? Já viu aquelas coisas que você faz por intuição? Amém. Você nem sabia o que era, mas você, não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu acho que isso aqui vai dar certo. É o seu Espírito se manifestando. Outra função do Espírito é chamada consciência. A consciência normalmente ela se manifesta com aquela luz vermelha e uma sirene piscando. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Quando a gente era jovem, ela funcionava várias vezes, né? E a gente insistia em não obedecer à consciência, né? E aí erramos muitas vezes por não dar ouvidos à consciência. Outra característica, outra função do Espírito: o Espírito é o lugar onde eu tenho comunhão com Deus. Amém. Ou seja, eu não me relaciono com Deus na minha alma, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Eu me relaciono com Deus no meu Espírito. Isso me diz que, independente de eu estar bom, ruim, deprimido, alegre, com dinheiro, sem dinheiro, eu posso adorar a Deus, porque a adoração não está envolvida a minha alma nem o meu corpo. Aleluia. Então isso foi o que falamos, né, até semana passada. Hoje eu vou dar sequência. Depois, se você quiser, você pode ouvir um pouco mais disso lá no nosso canal no YouTube. Eu estava ouvindo a pregação ontem e realmente ficou bem esclarecedor. Então você vai entender melhor a função do Espírito. Está lá, primeiro episódio dessa pregação, dessa série, que é o Espírito Santo e o Espírito Humano, que é o nome da série. Hoje nós vamos falar da alma e também do corpo. Começando sobre a alma, as funções da alma. Como eu identifico a alma? A alma é um pouco mais fácil de identificar do que o espírito. Por exemplo, uma função da alma é a mente. Uma função da alma é a mente. Nossa capacidade mental. Pastor, muitas pessoas elas trabalham e acham que a alma é algo ruim. Não. Deus, Ele usa a nossa alma também para gerar sentimentos em nós, gerar reações em nós. Por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é estudada pelo corpo. O corpo precisa participar. Algum sentido seu vai ter que participar para você
poder ler a Bíblia. O seu espírito ele é alimentado, porque ali tem verdades espirituais. Mas você só pode entender a Bíblia com a mente. Não tem como. Você vai ter que aplicar, por exemplo, princípios de interpretação, regras de português, para poder ler a Bíblia, que é o grande erro das pessoas. Não interpretam muito bem a palavra de Deus, e aí acabam se comprometendo e tirando conclusões precipitadas. Eu gosto muito de dizer que o nosso problema é conceitual. Por exemplo, quando falamos de amor, eu falei isso aqui semana passada. Quando falamos de amor, o amor que nós aprendemos, que os nossos pais nos legaram e que a sociedade nos mostra, é o amor de autorrealização. Ou seja, eu amo desde que eu fique satisfeito. Eu amo desde que eu fique satisfeito. Então, por exemplo, eu posso me relacionar com qualquer pessoa desde que eu seja feliz. E a sensação é de que o amor é para autorrealizar. Só que se você for estudar a Bíblia, o amor bíblico, a pastora Flávia começou o culto de hoje, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo fala, se eu não tiver amor, eu nada serei. Aí a gente acha que, quando Paulo fala isso, ele vai ser um romântico, né? Coraçãozinho para todo mundo. Não. O amor que Paulo está dizendo, irmãos, é o amor de Deus. É o amor que tem como princípio fundamental não a autorrealização, mas a autodoação. E o problema é que nós nos relacionamos com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós nos relacionamos como? Querendo nos autorrealizar neles. Se eu tiver um sentimento de autodoação, muda completamente o relacionamento. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar. Se minha mãe vê esse vídeo, daqui a pouco ela entra aí, que ela falou que vê toda vez. Talvez ela vai se lembrar. Eu tinha muito problema com a minha mãe. Muito. Nós dois éramos como positivo e negativo. Encostava, saía faísca, irmãos. Até o dia que eu entendi. Não sei se foi o Espírito Santo que me falou alguma coisa, mas eu entendi que o problema da relação era eu. Porque eu queria que a minha mãe fosse quem eu queria que ela fosse. E eu ficava chamando a atenção dela. Mãe, não faz isso, não olha aquilo, não fala isso, não faz desse jeito, veste essa roupa, anda desse... Eu queria que ela fosse quem eu achava que ela devia ser. E aí a resposta dela qual que era? Já que você quer que eu seja como você quer, então eu também quero que você seja do jeito que eu quero. Então era uma sucessão de críticas. Era uma sucessão de críticas. Ela criticava de lá e eu criticava de cá. Até o dia que eu entendi que eu não ia me autorrealizar na minha mãe, mas que eu precisava doar para minha mãe. E o dia que quebrou, talvez ela nem saiba disso, mas eu fiz de propósito. Porque eu gosto muito de falar para as pessoas que eu as amo. Esses dias eu vi, acho que foi um vídeo, a pessoa falando do poder do eu te amo, acho que foi um pai. Foi você que gostou. E é a verdade que ele falou. Parece que falar eu te amo é difícil, né? E um dia, no telefone com a minha mãe, na hora de desligar o telefone, antes de desligar, a gente teve uma conversa boa, assim, bateu papo, falar algumas coisas triviais. Eu falei assim, mãe, eu te amo. Ficou um silêncio do outro lado. Porque tipo assim, acho que ela não entendeu. Ela falou assim, será que ele falou isso mesmo? Eu falei, mãe, eu te amo. E aquilo ali, irmãos, quebrou um processo. Eu toda vez que eu tenho oportunidade, agora eu falo isso para ela. Ah, mas ela nunca falou para você, não importa. Ah, mas ela nunca, não importa. O conceito de amor, ele precisa estar muito claro para mim. Glória. Eu estou falando do conceito do amor, porque eu quero falar de um outro conceito hoje. Aqui nós temos muitas mulheres. E muitas vezes é ensinado para as mulheres, é pregado de uma forma
forma errada sobre submissão, por exemplo. E aí a mulher, eu sei que muitos aqui trabalham, têm a sua vida profissional, tem os seus afazeres, tem a sua própria visão de mundo, né? Isso é bom. E quando a Bíblia fala assim, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, a mulher quase que ela tem uma urticária quando alguém fala sobre isso. Porque, irmãs, vocês não entenderam o que é a submissão. A submissão não é você estar sujeito ao seu marido. Sabe o que é a submissão? O conceito de submissão é o seguinte: é o conceito do cuidado. O conceito é o seguinte: Deus falou com o homem assim: cuida das mulheres. E se acontecer alguma coisa com elas, eu vou cobrar de você, não é dela. Então você protege ela. Você não deixa nada acontecer com ela, não deixa ela ficar estressada, não deixa ela ficar cansada, cuida dela. Esse é o conceito de submissão, é você estar protegido. Aí talvez algum homem mais desinformado falou: Deus, não estou entendendo esse negócio direito, explica melhor, me dá um exemplo. Sabe qual é o exemplo que Deus deu? A igreja e Cristo. Ele falou: a mulher é como a igreja. Então, da mesma forma que Cristo protege a igreja, morre pela igreja, se doa pela igreja, então você vai fazer a mesma coisa pela mulher. E Pedro, num grande nível de conhecimento e profundidade, em 1 Pedro 3,7, ele fala para os homens assim: maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a mulher como parte mais frágil. E aí ele fecha com chave de ouro: para que não se interrompam as vossas orações. Esse é o conceito de submissão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estamos falando de alma, estamos falando de mente. A nossa dificuldade de entender a palavra de Deus muitas vezes está ligada ao conceito. Ao conceito. Por exemplo, somos, por concepção, por natureza, somos defeituosos. Somos defeituosos. Irmãos, nós nascemos doentes. Existe um vírus que consome a humanidade, consome o homem, chamado pecado. E nós nascemos com ele está inserido em nós, é um vírus, é uma doença. Então, esse vírus, ele só pode ser inoculado pelo Espírito Santo. É a única forma, é o único antídoto para esse vírus, é o único remédio, a única vacina. É a regeneração, sermos gerados de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos entender os conceitos bíblicos, porque senão, irmãos, nós não conseguimos entender o que Deus fez. Então a mente, ela é fundamental nesse processo. Agora, o que eu preciso fazer com a minha mente? Transformar. Renovação da mente. Quer ver? Abra aí Romanos capítulo 12, é um texto muito conhecido. Romanos capítulo 12. Versículo de número 2. Amém? Todos abriram? Que diz Romanos 12:2: não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, por meio de uma completa transformação da alma de vocês. A mente é uma função da alma. Então o que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, você precisa permitir que Deus faça isso. Segundo, você precisa entender que isso é fundamental. Preste atenção no que eu vou dizer. A forma como você viveu e acha
certo? Aí ele vai dizer aqui, como? Através da palavra de Deus. Ele continua dizendo, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Quem quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida aí? Eu gosto de perguntar isso, porque todo mundo quer. Ai, pastor, eu quero. Até porque, segundo esse versículo aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só, irmãos, que muitas vezes nós queremos a vontade de Deus apenas para não sofrer. Eu tive uma experiência com Deus, porque eu falei, Senhor, qual é a tua vontade? E Deus me perguntou, por que você quer saber a minha vontade? Ele já sabia a resposta. Eu falei, porque eu não quero sofrer. Ele falou, então você não quer a minha vontade para estabelecer a minha vontade na terra. Você quer a minha vontade para se livrar dos sofrimentos. Aí eu falei, não, então me dá um versículo bíblico aí. Ele me levou em Paulo. Ele me levou em Paulo. Em específico no episódio onde Paulo pega um navio. Quando ele está entrando no navio, ele chama o capitão do navio e o dono do navio. O capitão do navio é alguém que conhece o mar. É o homem do mar, ele conhece, ele sabe quando o vento está para uma direção, quando está para outra, como as nuvens estão. O capitão do navio e o dono. Irmãos, hoje nós temos seguro para tudo, naquela época não tinha. Então os dois caras mais interessados que aquela viagem fosse boa, depois você pode ler Atos 28. Era o capitão e o dono do navio. Paulo chama os dois e fala assim, o Deus a quem eu sirvo me diz que se nós embarcarmos nessa viagem, vamos morrer todos. O dono do navio consulta o capitão e fala, cara, você não vai me jogar numa roubada, hein? Esse navio é caro. O capitão olha e fala assim, tá de boa. Tá de boa, não vai ter problema nenhum. Aí embarcam na viagem. O que acontece? Tempestade, vento, não sei o que, pai, o navio a ponto de afundar. Paulo aparece de novo na cena. Fala, irmãos, queridos, amados, o Deus a quem eu sirvo manda dizer que ninguém vai morrer mais. Ia morrer todo mundo. Agora que vocês embarcaram, ninguém vai morrer mais. Ué, peraí, Deus enganou, mentiu? Ninguém vai morrer mais, mas o navio vai se perder. E aí, irmãos, nada tão ruim que não possa piorar. Eles conseguem chegar numa ilha. Paulo, sentindo frio, vai fazer uma fogueirinha, pega um pedaço de madeira, sei lá, uma folhagem qualquer, para botar fogo. Quando ele pega aquela ramo, sei lá, aquele negócio, sai uma cobra de lá e pica ele. Os moradores da ilha, ou seja, quem convivia com aquele tipo de animal, sabia que ele era venenoso. Por exemplo, nós que somos de Belo Horizonte, quando vemos uma cobra coral, que tem muito em Belo Horizonte, falamos, é perigosa. É ou não é? Bem que hoje vê pouco, né? Esse tipo de animal foi já extinto. Mas se a gente visse há um tempo atrás, a gente falava, é perigoso, pode matar. Os habitantes da ilha falaram, esse camarada esse cara é pecador, esse cara é perigoso, esse cara é assassino. Porque tendo se livrado do mar, ele não morreu afogado no mar, quando ele vem para cá, uma cobra pica esse cara. Só que o que acontece, irmãos? Ele não morre. Aí o povo da ilha muda o discurso, fala, esse cara é um Deus. Por que eu estou contando essa história de Paulo? Para dizer que muitas vezes, e algumas vezes, a vontade de Deus, ela vai te levar para um lugar de aparente sofrimento, com algum objetivo. Às vezes para tratar alguma coisa em você, às vezes para melhorar alguma coisa em você, ou às vezes simplesmente porque aquilo tem que acontecer para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas elas compartilhem do testemunho ou de alguma coisa que vai acontecer no final daquele processo. Então, a mente é parte da nossa alma. Segunda função da alma é a vontade. E essa é interessante.
buscar, recusar e escolher. Vontade nós podemos traduzir como buscar, recusar e escolher. Irmãos, a vontade ela é o instrumento das nossas decisões. E mais, é o instrumento das nossas indisposições. Então, muitas vezes nós usamos uma desculpa para embasar as nossas vontades. Vou repetir. Muitas vezes nós usamos desculpas para embasar as nossas vontades. E a verdade é que a maioria das coisas se resume em querer e não querer. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí, por favor, em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Todos abriram? Amém. Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, ou seja, pecados de cunho sexual, prostituição, impureza e lascívia, pecados de cunho sexual. Depois ele diz, idolatrias ou idolatria e feitiçaria, pecados de cunho espiritual. Como me relaciono com o mundo espiritual? Depois ele diz, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, pecados de cunho relacional com outras pessoas. E última categoria, bebedices e glutonarias, pecados de cunho comportamental. E ele finaliza dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a esta. Então, pode não ser igual, mas se for parecido também entra. Aí, o versículo 22, não, ainda no 21, diz assim: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu quero chamar a atenção desse texto um detalhe. Todas as coisas que Paulo descreve nesse texto estão ligadas à vontade. Todas as coisas que Paulo descreve nesse texto, você tem a opção de não fazer. Todas as coisas que Paulo descreve nesse texto estão relacionadas ao fato de você querer ou não querer. Ou seja, a sua vontade, a sua alma está envolvida nisso, nesse processo. Terceira função da alma, as emoções. Amor. Pastor, achei que amor era no espírito. Não, irmãos. Amor é alma. Ódio. Aí eu tenho ódio incontrolável. Quais outros sentimentos poderemos dizer? Alegria, tristeza, pesar, saudade. É muito comum, né? Estarmos num culto, às vezes, um momento de adoração, que nós não sabemos que por causa de que acontece, dá uma vontade de chorar, alguma coisa acontece, e a pessoa fala, fui tocado por Deus. Talvez sim, mas talvez é apenas as emoções se manifestando. E não é que seja errado, não estou dizendo que é errado, você só tem que identificar a origem certa. É fato que Deus algumas vezes vai usar, ou Ele vai acionar a nossa alma, fato. Deus pode fazer isso, e algumas vezes Ele faz,
Mas eu não posso confundir esse momento de síncope emocional com algo do Espírito. Eu preciso saber que Deus, Ele está alcançando aquele lugar no meu ser, mas não é o Espírito. E mais, Deus, Ele preparou algo para a nossa alma. Eu costumo dizer que a alma é como aquele personagem do desenho animado, Demônio da Tasmânia. Vocês lembram dele? Diabo. É diabo? É, diabo e demônio é a mesma categoria, né? Satanás da Tasmânia. Aquele bichinho que ficava rodando assim, ó, vocês lembram dele? É? Taz. Ficava rodando e comia tudo que estava na reta. Não era assim? A minha avó, quando a gente era mais novo, e era uma época que a gente não tinha um cardápio muito vasto de opções alimentares, né? Então era arroz, feijão e ovo. Minha avó falava assim: pode fazer isso aí, dá para esses bocas de cabrito comer, que eles comem qualquer coisa. Minha avó chamava de disso, porque cabrito como que cair lá, né, irmãos? Então os cachorros que é assim também, né? Você chega em casa e devorou o sofá. A alma, ela é esse ser. A alma, ela vai devorando tudo que está na reta, na frente. Então ela detona suas emoções, ela detona sua mente, ela detona suas vontades, ela vai alimentando de você mesmo. E quando você assusta, você está completamente destruído. E aí o que normalmente as pessoas fazem? Elas dão um remédio para disfarçar a alma. É como se fosse um anestésico, para não sentir que a alma está acabando de consumir tudo. Só que mal sabem essas pessoas, inclusive os cristãos, que o próprio Deus providenciou um alimento para a nossa alma. Aleluia. Você está em Gálatas 5? Sim. Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: mas o Espírito de Deus produz. Quem que produz? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência. Eu fico vendo muita gente orando e falando assim: Deus, me dá paciência. Ele responde assim: já está aí dentro de você. Eita. Ai, eu preciso de paciência. Está aí, disposição. Paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Algumas coisas que você precisa aprender sobre esse versículo. Primeiro, o Espírito Santo produz, mas não é para o Espírito. Porque a impressão que a gente tem é que o fruto do Espírito é para o nosso Espírito. Não. Todas as características que eles citam aqui são para a alma. O Espírito Santo produz um alimento para a nossa alma. Outra coisa que você precisa saber nesse versículo, preste atenção, é o fruto, não são frutos. Então, se eu tenho amor, eu tenho paciência. Se eu tenho alegria, eu tenho domínio próprio. É o mesmo fruto. É como, eu gosto de usar esse exemplo, como uma mexerica. A mexerica, ela é composta por vários gomos, mas tudo é mexerica. E se você comer um gomo, comer o outro da mesma mexerica, é a mesma mexerica. Existe um perigo em se viver a vida cristã na alma. E aqui nós conseguimos nos enxergar claramente. O cristão que vive a vida cristã na alma, ele tem algumas características. A primeira, ele é emotivo, ou ele usa as emoções como critério espiritual. O dia que ele está alegre, Deus está bem com ele. O dia que ele está triste, Deus está mal com ele. Se ele peca, Deus se afasta dele. Se ele está em santidade, se ele está de jejum, né? Se ele está lendo a Bíblia, Deus está de bem com ele. Se ele vem à igreja, Deus está bem com ele. Se ele não vem à igreja,
Deus está de mal dele. Se ele entrega o dízimo, Deus está de bem. Se ele não entrega, Deus não está bem. Isso é, irmãos, vida cristã por obras. Preste atenção no que eu vou dizer e grave no teu coração. Nada do que você fizer muda o sentimento de Deus por você. Ele te ama, ponto. Então isso aqui é importante entender. Deus te ama, ponto, independente do que você fizer. Mas eu preciso dar uma resposta de amor. Não muda nada Deus. Eu estou aqui não para melhorar a minha moral com Deus. Eu estou aqui porque eu sou devedor. Eu não posso gastar a minha vida com mais nada, a não ser com a obra de Deus, porque eu devo a Ele. A minha vida, antes dele, não era nada. Então, eu faço porque eu sou devedor. Eu entrego o dízimo porque eu sou devedor. Eu oro porque eu sou devedor. Eu faço tudo porque eu sou devedor. Aleluia. E eu nunca vou conseguir pagar. Porque a vida cristã, ela não é impassível. Ela precisa de uma ação. Outra coisa, quando eu peco, Deus não fica triste comigo, mas eu não desfruto do relacionamento com o Espírito Santo. O pecado me impede de desfrutar. Por quê? Porque o Espírito Santo fica me acusando? Não. Porque o meu próprio Espírito, ele me fala que está alguma coisa errada. Outro perigo de se viver a vida cristã na alma é o crente mental. E o crente mental, ele é extremamente crítico. O crente mental, ele é extremamente crítico e natural. Critica tudo e a todos, menos a si mesmo, que deveria ser a crítica principal. Outro problema do crente mental é que ele procura adequar Deus à mente dele. Então ele acha o seguinte, preste atenção, que se alguém não está fazendo aquilo que de acordo com a mente dele é o certo, aquela pessoa não se enquadra como cristão. Então eu, por exemplo, gosto de fazer a obra de Deus, gosto de estar sempre envolvido com as coisas da igreja, gosto de ler, enfim, gosto desse lugar, esse ambiente de igreja. Quando tem alguém que não gosta muito, eu acho que ele é menos cristão do que eu. Eu acho que ele é menos cristão do que eu. Isso é o que? Um crente mental. Isso acontece muito nos casamentos. Às vezes a esposa busca, faz, ora, não sei o que, e o marido nem tanto. Ela se acha mais cristã do que ele. E ela precisa consertar ele, ou ele precisa consertar ela, porque de acordo com a mente dele, ele ou ela não está bom. É o perigo de viver a vida cristã na mente. Chegar na igreja, e óbvio que a nossa igreja tem vários problemas, e sempre terá, que bom. Mas aí a pessoa ela não consegue entender que o incômodo que ela tem é um encargo de Deus. Algumas pessoas falam comigo assim: pastor, eu fico encabulado, chega algum visitante na igreja, ninguém faz nada. Eu falo: só porque esse é o seu encargo. Às vezes não é o da Luana, mas é o seu. Então chegou algum visitante na igreja: olá, como está? Tudo bem? Por favor, sente-se aqui. Nós temos um café ali, você quer? Você quer uma água? Ao final do culto: olha, o senhor é de outra igreja, o senhor está nos visitando, eu posso pegar o seu telefone, eu posso entrar em contato com você? Estou dando um exemplo. Às vezes olha o Kids e fala: nossa, o Kids devia ser assim. Isso é encargo, irmãos. Se você vê um defeito, se você vê um problema,
que Deus está te mostrando que você precisa ir lá e resolver. Agora preste atenção, qual é a nossa atitude mental? Olha o perigo do cristão na mente. Essa igreja não presta, ninguém faz nada lá. Pastor, e aí vem falar às vezes comigo, né? Pastor, o senhor precisa conscientizar a igreja. Não, irmãos, o Espírito Santo já está te conscientizando. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, até a pastora Flávia citou isso, eu não gosto muito de falar sobre isso não, mas ela citou na pregação que ela fez aqui, uns domingos atrás. A pessoa fala assim, eu não tenho muita comunhão com a igreja. É claro, você não vê nada que a igreja faz. A igreja tem célula, tem escola. A igreja tem reunião do Kids, tem reunião do sei o quê, curso daquilo outro, flutuando, mergulhando, flutuando, voando, Family Day, nunca vai nada. Aí, não tem muita comunhão com a igreja. Desculpa, irmão, só vai ter comunhão se vier. Aí o culto começa às 10, chega às 10h15. 10 para meio-dia está lá na rua. Fica um pouquinho. Bom, não quero falar sobre isso. Terceira característica do cristão que vive a vida na alma. Ele é empolgado. Ou, como nós costumamos dizer no jargão cristão, oba-oba. Sai do culto empolgado, nós vamos fazer, vamos arrebentar. Quando chega na quarta-feira, já está descarregado de novo. Já não sabe se quer mais, já não sabe se vai mais. Eu brinco com a pastora Flávia o seguinte, amor, você tem que malhar o ferro enquanto ele está quente. Então quando a pessoa falar com você assim, eu quero fazer um ministério, não, vem cá, já entra aqui agora de uma vez, já dá seu nome, número da identidade, senha do banco. Se deixar o ferro esfriar, irmão, não malha de novo. Por quê? Porque nós somos, como Tiago descreve no livro dele, inconstantes como a onda do mar. Eu gosto de citar isso, né? Quem gosta de mar aí, não é o meu caso, prefiro uma cachoeira, um rio, enfim. Mas quem gosta de mar, eu gosto de mar só para ir olhar e ouvir o barulhinho. Às vezes você vê aquela onda se levanta no meio do mar, irmãos, e você fala, essa vai arrebentar tudo. E ela vem e pega as ondas que vão vindo, e na hora que você vai chegando perto de você, ela vai arrefecendo. Na hora que chega em você ali, toca lá no seu dedão do pé. Você fala, você era você? E isso acontece com um crente que vive a vida cristã na alma. Ele é uma onda. Ele não consegue ter sequência. Ele não consegue dar sequência em nada. E percebe, não é só na igreja não. Em tudo. Ora para Deus, dá um emprego. Deus dá um emprego, ora para que o patrão mande embora. Não quer nem sair, quer que o patrão mande embora para receber o seguro-desemprego. Agora ferrou. Ora pedindo o ministério. Quando aparece o ministério, não, esse aqui. Ou se não aparece o ministério, aí no dia que a pessoa tem a escala dela, não vai. Isso é o que? O crente empolgado. Descrente. Para finalizar, eu prometo que vamos terminar a pregação meio-dia. São 7 minutos. Quero falar do corpo rapidamente. Em 5 minutos. O corpo é mais simples. Falamos do espírito, falamos da alma e agora vamos falar do corpo. Corpo, irmãos, ele tem 3 funções principais. Sensação, que nós chamamos de 5 sentidos. O corpo ele tem a locomoção, ou seja, o seu espírito, ele vai para onde o seu corpo vai. Só se você faz sair do corpo, né? Meditação para sair do corpo. Aí nós vamos ter que tratar um outro problema aí. Terceiro, e é o que eu quero
me ater um pouco mais nessa manhã, é o instinto. O homem, ele tem em seu corpo 3 instintos: instinto de sobrevivência, instinto de defesa e instinto sexual. O instinto de sobrevivência, o que ele virou? Glutonaria e bebedeira. O instinto de defesa, o que virou? Violência. E o instinto sexual, o que virou? O que nós temos visto aí nos últimos dias. Irmãos, o corpo, ele deve ser o nosso servo e não o nosso Senhor. O corpo, ele precisa ser disciplinado. O corpo precisa ser disciplinado. Paulo, ele fala uma coisa maravilhosa em 1 Coríntios 9, 27. Ele fala: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, não tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, Paulo, ele tinha medo do corpo dele conduzir ele para o inferno. Então o que ele fazia? Ele tentava trazer o corpo máximo preso. Irmãos, o corpo é onde acontece a tentação e é onde se inicia os pecados. O corpo é onde inicia o pecado. Tentação acontece no corpo, porque toda a ação do diabo, ela é fora do nosso corpo. Pastor, mas não tem possessão? Sim, mas não é o nosso caso. Nós não podemos, quem tem o Espírito Santo não pode ficar possesso por demônios. Ele pode ser influenciado por demônios. E a influência acontece exterior. A possessão é aqueles apenas que não nasceram de novo. Dito isso, só rapidamente para você entender qual é o processo de tentação, processo de pecado. Primeiro, acontece o despertar da atenção, ou o que eu chamo de gatilho. Você ouve alguma coisa, ou você vê alguma coisa, ou você sente o cheiro de alguma coisa que te lembra de uma outra coisa, e aquilo se torna um gatilho para você. Vou dar um exemplo da pizza. Às vezes você nem está com fome, mas vem aquela propaganda. Como é que é? Da pizza de Guaraná? Ah, esqueci. Vocês lembram da propaganda da pizza do Guaraná? É da pipoca, mas tinha da pizza também, não tinha? Era do mesmo Guaraná, Guaraná Antártica. Quando aparecia a propaganda da pizza do Guaraná, Telepizza Mangabeiras, o pau quebrava. Por quê? A pessoa tinha um gatilho. Eu estou usando um exemplo. Qual o seu gatilho? Qual o gatilho que te leva para a prostituição, para a pornografia? Qual o gatilho que te leva para o adultério? Qual o gatilho que te leva para usar drogas? Qual o gatilho que te leva para a fofoca? Qual é o gatilho? Então você tem que entender. O diabo começa despertando a sua atenção, usando os seus 5 sentidos. Depois disso, ele desperta o instinto. Qual é o instinto que ele vai usar? Por exemplo, se for de comida, no caso da pizza, é o instinto de sobrevivência. Preciso comer. Aí, só que o que acontece? Vem o terceiro processo. Ele desperta o desejo da alma. Porque no segundo processo, quando o instinto é despertado, eu preciso comer. Se você comer pão em vez de pizza, vai ser satisfeita a fome. Não vai? Mas você não quer pão, você quer? Você não quer a sua mulher, você quer? Você não quer ir para a igreja, você quer usar droga, para dar um exemplo. Então, o que acontece no corpo? Ele vai trabalhando o processo, e aí se torna específico. Eu quero aquilo. E o quarto e último, ele pega a vontade. Ele pega a vontade. E aí nesse momento não dá para resistir. Você tem que fugir. Irmãos, consequências da queda do homem. 3. O espírito morreu para Deus e deve nascer de novo. Isso acontece imediatamente
exatamente no momento que você tem uma experiência de novo nascimento. Seu espírito nasce de novo na hora. A alma, o que aconteceu com ela? Se tornou ego. A queda transformou a nossa alma em ego. O que ela precisa acontecer com ela? Ela deve ser transformada. É o processo que nós estamos até a nossa morte. E o corpo, pastor? O que o corpo aconteceu com ele na queda? Tornou-se carne. E o corpo, ele vai ser glorificado. Enquanto isso, ele precisa ser disciplinado. Amém? Bom, depois de nós compreendermos como o homem é construído, agora nós podemos entender como Deus interage com o espírito do homem. É o que nós vamos começar a fazer na semana que vem. Então não deixe de vir. Se você não conseguir vir, acompanhe pelo YouTube ou no Instagram, porque eu acredito que essa é uma doutrina importante para nós termos um relacionamento genuíno com Deus. Eu vou falar, por exemplo, como eu identifico qual é realmente a voz do Espírito Santo no meu espírito. Porque tem gente que fala, Deus fala comigo e já vai agindo. Calma, não faça isso. Procure discernir. Nós vamos falar sobre isso. Mas isso é para semana que vem. Enquanto isso, eu queria que você fechasse seus olhos. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado. Eu quero te dar 3 aplicações para esta palavra. Primeira aplicação: comece hoje a disciplinar o seu corpo e feche a porta para todos os gatilhos de Satanás. Comece a disciplinar o seu corpo. Por isso que o jejum é importante. Por isso que atitudes espirituais como ler a Bíblia, como orar, são importantes. São disciplinas para o corpo. Para a sua alma, eu sugiro que você responda 5 perguntas que eu fiz nas 2 semanas e vou repetir hoje. Primeira pergunta: tudo se resume a você? Tudo se resume, você é o centro das coisas? Você é o centro da satisfação? Você precisa se sentir feliz, se sentir alegre, senão você sai destruindo tudo. Quantas vezes no dia você coloca condições para Deus? Eu vou fazer isso se, eu vou fazer isso se, eu vou orar se, eu vou à igreja se. Quantas vezes? Quantas vezes no dia você diz eu sou bom, eu posso, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo outro. Quantas vezes, quantas vezes não? Você se acha especial para Deus? E se você se acha especial para Deus, é a 5ª pergunta: você acha que Deus seria capaz de mudar ou flexibilizar a palavra dele para agradar você? Se alguma dessas perguntas for sim, você precisa quebrar a sua alma, ou o que nós cristãos um pouco mais antigos chamamos de quebrantamento, que é quebrar o vaso para expor a essência. A essência é o teu espírito, mas você está contido na sua alma. A sua alma, ela está segurando você. Então você precisa quebrar a sua alma. Você precisa voltar Cristo para o centro. E a terceira forma de aplicação dessa palavra: comece a orar em línguas e faça um voto de orar todo dia. Todo dia, tire um tempo do seu dia para orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, não sei, o tempo que você julgar necessário, mas faça. Amém?